Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964, tá? Que estamos completando aí essa data problemática do Brasil, agora no dia 31 de março e 1º de abril. E enfim, vamos refletir um pouquinho sobre isso aí, falar um pouco sobre a história, né, do golpe e de maneira mais ampla refletir a necessidade de estar o tempo todo pensando nisso, discutindo isso para que não volte mais. E especialmente no momento que a gente está vivendo agora, que enfim, a gente acabou de ter aí, né, há um ano e pouco, mais uma tentativa de golpe, porque isso é uma coisa sistemática na história do Brasil. A história do Brasil é feita de golpes, é feita e os golpes, eles são exatamente o quê, né? Eles são a tentativa de uma certa casta, de uma certa elite econômica, com tendências autoritárias, de se sustentar no poder e impedir qualquer tipo de desenvolvimento mais amplo do país, para que a gente minimize as desigualdades econômicas, os problemas sociais que a gente tem e tudo mais, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí. E, enfim, fazer uma reflexão sobre alguns aspectos também, porque o Lula também está sendo criticado aí porque ele decidiu não fazer nenhum tipo de evento mais amplo ali também na política de Estado. E vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aí também, e algumas fake news, né, que são sistemáticas sobre o golpe, sobre o período da ditadura, e também e que estão sendo repetidas agora, óbvio, né, pelos bolsominions e tudo mais, tá? Se não der para fazer tudo num vídeo, eu faço 2 ou até 3 vídeos aqui sobre isso, porque é um tema muito importante e a gente não pode deixar passar essa data aí, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a respeito, tá? Apesar desse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá bom? E aí, pessoal, antes de começar a falar sobre o golpe, né, só um comentáriozinho rápido aqui, porque eu estava revendo o vídeo que eu fiz sobre o filme, né, que acabou de ganhar o Oscar de filme estrangeiro, que é o Zona de Interesse, né, grande filme aí, filmaço, quem não assistiu ainda vale a pena, e vale a pena procurar aqui também o link do vídeo, né, sobre o filme que eu fiz aqui. Mas enfim, uma questão ali que eu pensei e que tem tudo a ver com essa questão do golpe militar, dessa questão brasileira e tal, é que, primeiro, né, os alemães e o próprio cinema dos Estados Unidos, que também participou ali, de certa forma, né, do combate ao nazismo e tudo mais, eles estão todo dia, todo ano, eles produzem uma série de filmes, uma série de debates, uma série de produções que visam o quê? Discutir e rediscutir o nazismo. Para quê? Para que não se repita, certo? Então esse filme que ganhou o Oscar agora, o Zona de Interesse, ele é apenas mais um exemplo. Ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. E aí um detalhe importante, né, para a gente comparar aqui com essa dificuldade que a gente tem de discutir isso no Brasil, a ditadura militar. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Portanto, 40 anos antes do fim da ditadura militar do Brasil. E os alemães, o cinema dos Estados Unidos, né, a arte, a filosofia, estão o tempo todo discutindo e rediscutindo isso. Todo ano se publicam livros sobre isso, se produzem cursos, filmes, prêmios, etc. Por quê? Porque é uma questão importantíssima que, se você parar de discutir, volta e acontece de novo, né? Eles sabem disso e por isso eles estão o tempo todo rediscutindo isso. Eu estou citando os alemães e os Estados Unidos, né, que tem lá Por que os Estados Unidos refletem muito isso? Não é só porque eles foram protagonistas do final da guerra, até muito pelo contrário, que eles entraram mais no final, mas porque o cinema, as indústrias de cinema dos Estados Unidos estão quase todas na mão de judeus. Então, por isso que eles fazem esse trabalho sistemático lá de reflexão sobre isso, tá? Então, pessoal, como eu falei aqui, existe um hiato aí de 40 anos, quer dizer, a Segunda Guerra acabou em 45 e a ditadura militar no Brasil começou em 64, portanto, 19 anos depois do final da Segunda Guerra, né? E foi terminar em 1985 e terminou ali muito mal e porcamente, né? Com uma lógica ali meio que acabou mantendo uma série de figuras que eram da ditadura no poder. Sarney é um exemplo disso, tá?
Mas, enfim, se a gente for pensar aí, né, a ditadura durou 21 anos, nesse oficial aí, só que isso se sustenta até hoje sem a reflexão necessária. E é exatamente por isso que volta e meia saem do esgoto essas figuras como Bolsonaro, como General Heleno, como, enfim, e para isso para ficar só nos milicos estrito senso, porque tem o grande capital que fica ali o tempo todo jogando com isso, né? Por quê? Porque é importantíssimo repetir repetir para sempre isso. A ditadura militar foi uma ditadura no Brasil, foi uma ditadura de direita. Portanto, é preciso estar o tempo todo de olho na direita para que a gente não tenha de novo ditadura aqui, para que a gente possa um dia transformar isso em algo que é um resto histórico e não um risco diário, tá? Então esse é um primeiro ponto. Ainda antes de entrar na questão da ditadura propriamente dita, e ainda em relação a esse filme, tá, do Zona de Interesse, parte importantíssima da estética desse filme demonstra o quanto que é importante manter a discussão sobre a ditadura do nazismo, né? Sobre o nazismo, sobre o Holocausto e etc, etc. Por quê? Porque esse filme só foi possível, eu comentei isso, inclusive de passagem, muito rapidamente lá no vídeo, mas estava refletindo sobre isso ontem aqui, quer dizer, a estética desse filme só foi possível porque o nazismo hoje é uma questão conhecida pra caramba, e, enfim, reduzida ao mesmo tempo como ideologia a retalhos, né? Por quê? Por conta dessa discussão sistemática, dessa rediscussão, dessa reflexão que o cinema faz, que a filosofia faz, que a política faz, que a arte faz, etc. Tá? Então, quer dizer, relembrando a estética do filme, aparece em primeiro plano a vida do Rudolf Heuss lá, que é o chefe de Auschwitz, mas não aparece a violência lá dentro, são só barulhos, os gritos, os tiros e tudo mais, e a fumaça subindo, etc., mas ninguém vê nada. Agora, fica subentendido de uma forma muito facilmente perceptível, né? Por quê? Porque nós estamos aí, né, enfim, com já 80 anos quase de distância para o fim da guerra, e nesses 80 anos, todo ano tem filme, todo ano tem... Então, por que eu estou começando com esse ponto aqui? Porque o Brasil tem que chegar nesse ponto, nesse patamar, né? De estar todo ano rediscutindo isso, todo ano refletindo, produzindo filmes, produzindo livros, produzindo discussão o tempo todo, todo dia, todo ano, porque senão essa porcaria volta, e o Bolsonaro é um exemplo claro disso, tá? Então vamos lá, pessoal. Dito isso, e sim, ainda um detalhezinho rápido aqui para finalizar. Eu tenho um quadro aqui em casa que tem 144 capas de filme, e aí eu fui ali dar uma verificada. Desses 144, 11 deles são sobre a Segunda Guerra Mundial. E filmes recentes, filmes, tá? Então é só mais uma... E só tem 11 porque eu tenho ali uma diversidade muito grande de temas, porque se a gente for juntar tem muito mais que isso, certo? Enfim, então dito isso, pessoal, vamos à questão do golpe, né? Então o título do vídeo é esse aí, 60 anos do golpe militar de 64, esquecer jamais, tá? Então só um resuminho rápido, tá? Das datas, né? Que vocês sabem que eu não sou muito bom aqui de guardar a data, mas enfim, tá? O golpe de Estado no Brasil, em 64, foi a deposição do presidente brasileiro João Goulart por um golpe militar de 31 de março a 1º de abril de 64, pondo fim à Quarta República, que durou de 46 a 64, iniciando a ditadura militar brasileira, que durou 21 anos, né, de 64 a 1985. Teve início na forma de uma rebelião militar e foi seguido pela declaração de vacância da presidência da República pelo Congresso Nacional em 2 de abril, pela formação, quer dizer, aquele discurso, né, declaro vaga a presidência da República e tal. E declarou vaga nada, né? Na verdade eles fizeram o golpe, depois isso foi uma conversinha fiada ali para poder constar. E aí depois, em 2 de abril, pela formação de uma junta militar, o Comando Supremo da Revolução, e vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? E pelo exílio do presidente João Goulart no dia 4 de abril. Em seu lugar assumiu provisoriamente o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, até a eleição pelo Congresso do general Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos principais líderes do golpe, tá, pessoal? Então ainda vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a questão da cronologia, mas só um detalhe em relação a essa questão: o fato de os militares e da direita brasileira, dos conservadores e dos neoliberais e da direita, né,
se referirem ao golpe militar como revolução é um traço muito frequente na cultura brasileira, na cultura de direita brasileira, né? Que é parte de um certo cinismo, né? Que eu também tenho hoje em dia trabalhado aí a partir da ideia de simulacro do Jean Baudrillard, porque nós estamos numa outra época agora que pede novas conexões teóricas, né? Novos conceitos e tudo mais. Mas, de certa forma, essa ideia dos militares de classificar um golpe de Estado que destituiu um presidente eleito, e vocês vão ver aqui por quê, né? Porque existem vários motivos para explicar aquele golpe. Enfim, referir esse golpe militar que retirou um presidente eleito, etc., como revolução, né? É parte do cinismo, parte das estratégias linguísticas da direita brasileira, que invariavelmente joga assim, quer dizer, faz uma coisa e fez o inverso. É o Bolsonaro pagando de patriota e vendendo as empresas brasileiras, e o general Mourão agora fez vídeo sobre isso ontem, né, dizendo que o Lula está atacando a soberania, participou de um governo golpista, né? Enfim, isso aí é um governo entreguista, né? Então, essa faceta sutil, né, que é essa estratégia de usar a linguagem para inverter o que eles fazem, é muito comum, tá, na direita brasileira desde sempre, e com o golpe de 64 não foi diferente. Eles chamam de revolução, né? Um golpe militar que destituiu o presidente, enfim. Tá? E aí, pessoal, vamos voltar à cronologia. Tá? Então, assim, é preciso entender que, na verdade, o golpe começou bem antes, né? Então, em agosto de 61, o Jânio Quadros renunciou e teve a instituição do parlamentarismo, tá? E ali já houve uma tentativa de golpe também em 61, quem estudar a história vai entender isso. Em setembro, o João Goulart assumiu a presidência, setembro de 1961, tá? E aí em 63 foi feito um plebiscito para determinar o retorno ao regime presidencialista. E esse plebiscito foi assim, né, de 90% de vitória para o presidencialismo, tá? Enfim, e aí depois, em março de 64, o Jânio Quadros o João Goulart realizou um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, anunciando as reformas de base. E essas reformas de base, vocês vão ver também que são fundamentais para entender o porquê aconteceu o golpe militar e outra. O porquê também a gente não consegue até hoje se livrar dessa direita golpista, dessa direita que é autoritária e que, enfim, fica aqui reproduzindo o ideário dos Estados Unidos para a gente, né? Enfim, né? E atacando aqui o tempo todo, sabotando, né, as tentativas do país de chegar em âmbitos melhores, em índices de IDH e tudo mais melhores, tá? Então, repetindo, essas reformas de base que o Jango tinha ali no horizonte dele, são muito importantes para entender, inclusive, por que aconteceu o golpe, certo? São dois, na verdade, eixos principais ali que eu vou falar também e que se sustentam até hoje. Tá? Já adianto para vocês aqui, né, que tem a ver com o capital financeiro, e a gente até hoje é refém do financismo, né, especialmente no orçamento e tudo mais, e com a reforma agrária. Tá? E o MST, por exemplo, existe hoje, é um movimento importantíssimo, e cada vez com mais atuação aí, porque não é feita a reforma agrária que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Tá? E no dia 19 de março do mesmo ano de 64, setores conservadores realizam uma tal Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, essa conversinha aí de família, Deus e liberdade, que se vocês, né, lembrarem bem aí, que está até hoje na verborragia do Bolsonaro, é a base do discursinho do Bolsonaro, né, com Deus, né, pela família e blá blá blá, né, Deus acima de tudo, o Brasil acima de... enfim, né. Isso é a mesma conversinha fiada de 64 que a gente não consegue se livrar disso, certo? Muito bem, pessoal. E aí, no dia 31 de março, então, as tropas militares começam a movimentação golpista, certo? No dia 1º de abril, João Goulart é deposto pelos militares e se exila no Uruguai, né? Porque vale lembrar aqui que, por exemplo, né, no Chile, eles assassinaram o presidente, né? O Pinochet assassinou o Salvador Allende, né, dentro do Palácio do Governo, quer dizer, um negócio assim... e aí o João Goulart preferiu sair, o Brizola, que no Rio Grande do Sul decidiu
ficar e brigar e tudo mais, e falou, ó, se quiser eu levo aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, só que aí a coisa estava já feita, né, de maneira muito mais ampla, e ia ser uma, como se dizia na época, né, ia ser um derramamento de sangue e tudo mais. Ele preferiu sair, embora para o Uruguai e, enfim, né, articular de outra forma ali uma resposta a isso, tá? E aí no dia 2 de abril, o Ranieri Mazzilli assumiu interinamente o governo do Brasil. No dia 9 de abril, tivemos a decretação do AI-1, né, que foi o ato institucional número 1, que permitiu a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. E no dia 11 de abril, o Marechal Castelo Branco foi eleito indiretamente presidente. Tá? Isso é um outro aspecto muito curioso, né, da ditadura do Brasil, que foi... A ditadura do Brasil teve alternância de poder, certo? Isso é muito engraçado, né, hoje em dia. Por quê? Porque existe uma defesa hoje, né, da alternância de poder como um elemento democrático, né? Mas a direita, quando ela quer, né, se manter no poder, ela estabelece ali um simulacro de superfície tão bizarro que no Brasil eles fizeram isso, né? A ditadura normalmente é assim, é uma pessoa só que, né, que fica 20, 30, 50, 70 anos no poder. No Brasil não, teve, né, alternância de poder. Então saiu um ditador, entra outro e entra outro, olha que maravilha, né? Então isso também, eu já fiz até vídeo sobre isso aqui, né, pensando sobre essa ideia da alternância de poder. Isso não é necessariamente um indicativo de democracia, de uma sociedade, enfim, né? E o contrário também é verdadeiro, porque tem vários países aí que você vai olhar, né, o desenho institucional, o desenho político do país, as trocas ali muitas vezes são de um político por outro com o mesmo projeto e ficam 20, 30 anos e o país funciona bem, né? Enfim, então esses conceitos são muito problemáticos, é preciso refletir isso aí sempre bem, tá? E tudo mais. E aí, pessoal, chegamos aqui, quer dizer, né, antes ainda, tá? Bom, né, vamos lá direto aqui, tá? O Lula está sendo muito criticado, tá? Por quê? Porque ele decidiu romper aí com qualquer tipo de, enfim, de evento mais crítico, tá, ao golpe e comemorativo dessa data, no sentido de criticar, né? Então, por exemplo, o Nexo Jornal publicou aqui, né, o Lula complacente com os militares, a opção por esquecer o golpe de 64. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cancela ato em alusão aos 60 anos da ruptura democrática. O presidente tem adotado postura apaziguadora em relação às Forças Armadas. Isso realmente é problemático. Agora, por um lado, e a gente compreende, né, uma certa cautela que o Lula eventualmente tenha com isso, primeiro porque a gente acabou de ter uma tentativa de golpe de novo, né? E segundo porque essa frente ampla que ele construiu para poder contrapor o Bolsonaro, contrapor o golpismo da direita brasileira e a alienação de parte da classe média que vai, né, enfim, se conectando com isso, enfim, né, essa frente ampla, ela é uma frente da qual fazem parte algumas figuras que acham bacana, que não se incomodariam com um novo golpe militar, com uma nova ditadura de direita, porque não iam perder espaço de poder. Então, de certa forma, é compreensível isso, né, por parte do Lula. Por outro lado, entra esse problema que eu falei aqui, né? Enquanto a gente não discutir isso, não refletir isso de forma mais ampla, de forma séria, de forma generalizada, né, a gente vai continuar com o risco disso acontecer de novo e, ao mesmo tempo, com uma parcela da população radicalmente alienada, né, desses processos, das causas e, ao mesmo tempo, né, das motivações que permitem que isso continue sendo um risco, e etc, etc, etc. Então, se a gente ficar fugindo desse assunto, isso não vai se resolver nunca ou não vai ser nunca transformado no resto minoritário que isso merece, tá? E que o Brasil precisa, né? E aí, só para finalizar, aqui uma notícia que está compartilhada pela página Marxista Memes do Instagram. Depois de cancelar atos sobre ditadura, Lula desiste também de Museu da Memória e dos Direitos Humanos. A decisão do presidente Lula é não provocar atritos com os militares. A iniciativa foi lançada pelo ex-ministro da Justiça Flávio Dino durante viagem ao Chile em setembro de 2023, tá? E aí o pessoal aqui do Brasil de Fato publicou o seguinte, né, nessa mesma questão aqui, tá, de certa forma, dessa fuga do Lula, né?
de discutir esse problema, né? O Lula é incoerente com a questão da ditadura, diz historiador, às vésperas dos 60 anos do golpe militar. Os 60 anos do golpe empresarial militar no Brasil se aproximam com sensação de panos quentes às críticas das Forças Armadas depois que o presidente Lula vetou o evento sobre o tema planejado pelo Ministério dos Direitos Humanos, tá? E aí o historiador César Novelli Rodrigues diz, né, Lula é um personagem incoerente em muitas questões, uma delas é a questão da ditadura. E aí eles finalizam aqui dizendo, recentemente, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o presidente disse que o golpe de 64 já faz parte da história e que o povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Afirmou ainda, eu sinceramente não vou ficar remoendo e vou tentar tocar esse país para frente. Para Novelli, a fala foi infeliz e desrespeitosa. E ele finaliza aqui dizendo, acho que o Lula quer entrar para a história como um presidente que conseguiu acabar com a pseudopolarização. Quem é historiador sabe que a polarização sempre existiu e vai continuar existindo, disse Novelli, um dos organizadores da Caminhada do Silêncio, que está marcada para o próximo 31 de março, em frente ao antigo DOI-CODE. Tá? Então, essa fala do Lula, né, que o povo já conquistou o direito de democratizar esse país, ela é uma fala equivocada, evidentemente, porque não conquistou nada. A gente acabou de ter, não tem nem um ano e meio que a gente teve uma tentativa de golpe, tem 1 ano e 2 meses aí que a gente teve, né, a direita brasileira destruiu o Congresso Nacional, destruíram, e com o discurso de que, ó, vamos botar aqui os militares e bababá. Quer dizer, isso acabou de acontecer. Enquanto a gente não fizer esse processo que eu ponderei aqui no início do vídeo, que é um processo que é todo ano, produções, especialmente nessas datas comemorativas, de tipo 7 de setembro, 15 de novembro, 1º de abril, todo ano discutir isso, produzir filmes e produzir, inclusive com o financiamento do Estado, porque foi assim que os Estados Unidos fizeram, né? Eles botaram dinheiro público numa produção sistemática para poder, né, exaltar o próprio país, para poder criminalizar o nazismo, etc, etc, etc. Então, se a gente não fizer isso, bolsonarinhos da vida vão o tempo todo ano, tem um bolsonarinho, né, arriscado sair do esgoto e essa bosta continua, né, fedendo no país, a gente não resolve isso, tá? E aí, para finalizar a fala do César Novelli, o Lula nunca recebeu familiares de mortos e desaparecidos, mas visita as avós da Praça de Maio na Argentina. Isso que ele foi atingido. Foi preso, passou por julgamento nas auditorias militares e é fruto da história como líder sindical. Lula é incoerente na questão da ditadura. Ele está fazendo uma crítica aqui a esse posicionamento do Lula, aí, que é o de não, enfim, produzir eventos para poder não melindrar os militares. A questão é que os militares têm que ser melindrados e têm que ser, enfim, ensinados, tem que ter uma pedagogia para essa gente aprender que, né, que ó, o lugar de militar é protegendo as fronteiras externas e não atacando o próprio país para poder se colocar como um grupelho, né, de poder que está ali, enfim, né, ao mesmo tempo subalterno aos interesses dos Estados Unidos, porque é assim que funcionou na ditadura militar. A gente vai falar isso num dos próximos vídeos aqui, tá? Enfim, pessoal, então tem bastante coisa aqui para falar, não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas o Leonardo Sakamoto publicou aqui também que, né, aos 60 anos do golpe, o Brasil merece um governo que não tenha medo de militares. E aí o primeiro parágrafo aqui do texto dele, eu vou deixar o link para vocês aí. Sabe por que é importante relembrar os 60 anos do golpe de 64? Porque ele continua vivo nos militares que insistem em melar eleições, no discurso cínico de que as Forças Armadas são poder moderador, né? E na corrupção de fardas limpas com braço forte e mão leve. Mas também segue vivo na tortura pelas mãos de policiais nas periferias, herdeiros dos métodos e técnicas desenvolvidos na repressão, com medo de melindrar os militares em um momento em que generais são alvos de investigação sobre a conspiração bolsonarista. O governo Lula decidiu não aproveitar o 1º de março para fomentar um debate público. E com isso o Brasil perde uma chance de discutir o que aconteceu há 60 anos, mas também há 1 ano, deixando a porta aberta para que novas intentonas se repitam. Então, para finalizar esse vídeo aqui, 2 reflexõezinhas rápidas, tá? E aí a gente continua no próximo vídeo aqui para manter essa reflexão. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre as reformas do Jango lá, que são, né, a chave para entender o golpe, tá? Mas para finalizar o vídeo de hoje, é interessante pensar nessa fala do Leonardo Sakamoto sobre as polícias. Por quê? Porque a polícia militar no Brasil, a forma como a polícia atua, a forma como a polícia hoje está se configurando em milícia e a forma como a polícia centra
a sua lógica de atuação quase que exclusivamente nas comunidades carentes, nas comunidades mais pobres, e mantém o poder econômico completamente protegido disso, essa é uma herança da ditadura militar no Brasil. Aliás, polícia militar já é uma expressão também meio bizarra, a gente talvez tivesse até que... existem vários autores, né, o Luiz Eduardo Soares e outras figuras, Marcelo Freixo, que propõem aí um reordenamento completo da polícia no Brasil, porque essa polícia militar que a gente tem no Brasil, ela é herança da ditadura militar. Isso é um fato concreto, não só na nomenclatura, mas na forma de agir, na maneira violenta como ataca, enfim, as comunidades mais carentes. O caso da discussão das drogas também, por exemplo, é uma questão, né? A gente tem que superar isso, ou vai continuar morrendo um monte de gente, o problema não se resolve, e a gente não chega em patamares europeus, porque a gente fica repetindo o modelinho dos Estados Unidos, que eles mesmos não fazem. Tá? Então essa é a primeira reflexão antes de finalizar. E a segunda tem a ver justamente com essa questão, né, dessa resistência do Lula a discutir essa questão. O Lula é essa figura fantástica, né, sensacional que a gente tem no Brasil, talvez aí, né, um dos maiores líderes, talvez não, certamente um dos maiores líderes políticos que esse país já teve. Agora, ao mesmo tempo, existe uma certa característica no Lula que o Lula é meio vaselina, né? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Por quê? O lado bom é que você consegue negociar com todo tipo de bandido, que é o que tem no Congresso Nacional. Arthur Lira, enfim, né? Já recebeu elogio até do Bolsonaro, que é talvez aí mais bandido do que o Arthur Lira. Por quê? Porque o Lula tem essa capacidade. Agora, isso chega num certo limite que a gente acaba colocando para baixo do tapete questões que são... ou a gente passa por isso, ou a gente não vai sair nunca desse estágiozinho de uma republiqueta em que volta e meia tem esses grupelhos golpistas que tentam dar golpe militar, destroem o Congresso Nacional e ainda se colocam como patriotas. Né? Se a gente não discutir isso de maneira séria, de maneira filosófica, de maneira importante, na produção de cinema, como eu falei aqui, né? Todo ano, nas datas comemorativas, no conteúdo escolar, no conteúdo das universidades, na mídia, em todos os ambientes possíveis, isso é algo que volta e meia bota a carinha, o focinho para fora do buraco. Tá? Então, enfim, e aí, para finalizar, eu deixo essas dicas aqui que, de certa forma, demonstram não só a causa do Lula estar tendo esse posicionamento, mas também a causa de todos nós, de certa forma, colocarmos isso para baixo do tapete volta e meia. Tá? Então, o Roberto da Mata fala aqui disso, né, nesse livro aqui, O que faz o Brasil, Brasil, tá? Então aqui, por exemplo, ele discute justamente essa questão, né, das festas da ordem, e ele fala também no modo de navegação social, que é a malandragem e o jeitinho, tá? E fala também da ilusão das relações raciais. E aí, para finalizar, destaco 2 pontos aqui. Da mesma maneira que a gente tem uma ilusão de relação racial, que o Gilberto Freire, né, refletiu muito bem e tudo mais, apresentando a questão da mestiçagem e tal, mas se a gente ficar só nisso, a gente não enxerga o racismo violento que existe no Brasil, inclusive no nível econômico, né? Já fiz vídeo sobre isso aqui. E quando ele fala da questão do jeitinho, a gente tem que entender também que tem um jeitinho bom e um jeitinho ruim. O jeitinho bom é esse que permite que a gente dialogue com as diferenças. O jeitinho ruim é esse que fica, né, ignorando, colocando para baixo do tapete questões que são sérias e têm que ser discutidas de frente, né, que é o problema do golpismo das direitas, dos militares no Brasil e da direita conservadora e da direita neoliberal. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse aqui, a culpa é do jeitinho brasileiro, porque está aqui também, nesse jeitinho, na parte ruim do jeitinho, né, essa, enfim, recusa de discutir essa questão seriamente no Brasil, e aí por isso isso acaba voltando, tá? E tem alguns elementos também que estão no livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é, na verdade, o Raízes do Brasil, tá? Eu estou trazendo esse aqui porque eu não tenho Raiz do Brasil aqui em livro, né? Só em PDF, mas enfim, o Homem Cordial, alguns elementos disso que ele chama de Homem Cordial, de alguns detalhes que ele apresenta lá no livro dele, para além dessa definição aqui, também explicam bem porque a gente fica recusando discutir essa questão o tempo todo, porque o importante,
deixa pra lá, né? Vamos curtir e tal. E aí, volta e meia, eles metem o focinho pra fora do buraco, tá? Então esse é o primeiro vídeo aí, tá, pessoal? Falando sobre os 60 anos do golpe. A gente volta amanhã para poder continuar essa reflexão, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.